Querido, amém. Amados, nós estamos iniciando nosso mês de aniversário, como já foi falado. Você reparou hoje o grupo de louvor diferente aqui, né? Hoje, diaconato, escola bíblica, assistência social, né? O pessoal fez o louvor e uma bênção. Fiquei muito contente de vê-los adorando a Deus. A irmã Milene dando os recados também. Os recados dela são sempre animados, né? Sempre. Sempre animado. É gostoso, né? É nossa força. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Queridos, 27 anos, você está vendo aí, né? Acho que não tem dúvida, né? O nosso... Aqui, ó, Ramá, 27 anos. O irmão Marcelo, o pastor Marcelo, estou profetizando, hein, Marcelo? Amados, o Marcelo começou falando, né, ele introduziu o culto, deu a abertura, falando um pouquinho, e ele citou um pouquinho, que 27 anos, né, não é pouco. E eu tenho algo para deixar para o seu coração, irmão, nessa manhã, nessa abertura do mês de aniversário, na verdade, é a abertura do nosso mês de aniversário, né? E eu estava meditando em casa e o Espírito começou a me mover para escrever alguma coisa sobre esses 27 anos. Eu nunca faço isso, eu nunca fiz isso, mas eu escrevi alguma coisa. Eu ia trazer fotos e ia passando aqui, mas não ia dar tempo de eu fazer o que eu precisava. Eu queria passar algumas fotos aí pré-históricas para você. Para você conhecer um pouquinho da nossa história, né, irmão? Você está aqui com a gente, tem pessoas que estão aqui conosco há muitos anos, desde o início, praticamente, da igreja, outros recentes, né? E eu escrevi alguma coisa, eu quero ler com você. Eu quero ler para você, não com você, mas eu vou ler para você. Eu gostaria que você ouvisse um pouquinho isso aqui, para nos conhecer um pouquinho. Queridos, no ano de 1900, eu vou ler, tá? Porque eu escrevi e quero mais ou menos falar aquilo que eu escrevi. No ano de 1979, quem aqui é nascido depois de 79, do ano de 1979? Quem nasceu depois do ano de 1979, levanta a mão, só para a gente mais ou menos ter uma ideia aí, né? Quem nasceu depois de 79? Bem depois, né? Obrigado, viu, Rodrigo? Pela observação. Bem depois. Tem pessoal assim aí, cabelo já está ficando branco. E não, bem depois, pastor. Tá bom. Então tá bom. Bom, no ano de 1979, irmãos, eu e a pastora Sônia, na época nós com 17 anos, meio do ano, 17 para 18, porque nós dois fazemos aniversário no final do ano, nós aceitávamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. São 44 anos que nós estamos nessa jornada com Cristo. Uma coisa que nós sempre guardamos no nosso coração, eu fiz questão de pôr aqui. Nós entendemos, querido, que essa decisão tinha que ser um divisor de águas nas nossas vidas. Desde que nós viemos à frente a um apelo, como você também já fez. Viemos à frente, erguemos a mão e dissemos: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. A Sônia também. Nós namorávamos na época, né? A gente entendeu que a partir dali tinha que ser um divisor de águas na nossa vida, como eu pus aqui. Nós entendemos que não faria o menor sentido essa decisão sem uma verdadeira mudança no nosso modo de vida e de valores. A partir daquele momento nós entendemos: se estamos fazendo isso, se estamos aceitando a Jesus, não vai fazer sentido eu continuar sendo a mesma pessoa que eu era. Não faz sentido eu continuar praticando as mesmas coisas que praticava. Não faz sentido eu continuar pensando como eu pensava. Se eu tomei essa decisão, e para que ela seja válida na minha vida, tem que haver mudança na minha vida. Ou eu fico como eu estava, ou eu permaneço como eu estava. E nós dois entendemos isso, graças a Deus, nós entendemos isso. Naquele dia, a partir daquele dia. Claro que não tínhamos o conhecimento que temos hoje,
Claro que não tínhamos a facilidade, entre aspas, de vencer muitas coisas que hoje já não fazem mais parte da nossa vida, mas a gente entendeu que a partir de hoje as coisas vão ter que mudar na nossa vida pessoal. Você está entendendo, querido? Eu creio que você também pensou dessa forma ou tem que pensar dessa forma. E então, a partir daí, o Espírito Santo começa a fazer uma obra na nossa vida. O Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida, vai nos moldando na sua obra, nos moldando no ministério. Portas ministeriais começam a ser abertas com o tempo, com essa caminhada com Cristo, a gente obedecendo, a gente aprendendo, a gente buscando conhecer melhor, e ministérios começam a surgir, e nós passamos por diversos ministérios na casa de Deus, graças a Deus por isso. Praticamente todos eles nós servimos a Deus, todos eles praticamente. Passados mais de 17 anos, nós nos convertemos com 17. Passados 17 anos da nossa conversão, no dia 21 de abril de 1996, a Igreja Evangélica Ramá abria as portas. 17 anos depois que nós conhecemos a Jesus, Deus então nos chama para o ministério. Já tínhamos feito o curso teológico, já tínhamos 17 anos de caminhada. Muita coisa a gente fez aí nesse tempo. E nesse mês de abril, foi no mês de abril, como eu disse, no dia 21 de abril de 1996, que a igreja começa. 27 anos nós estamos completando agora. Querido, é um tempo razoável, você concorda comigo? Tempinho razoável, né? 27 anos não é tão pouco, não é tanto, mas também não é tão pouco para ser desprezível, né? Sua idade, Saulinho? Então, quando nós começamos a pregar, o Saulinho nem sabia que ele era o Saulo. E nem sabia quem era Saulo. Que hoje ele sabe quem era Saulo, quem foi Saulo. Você vê como é a vida, né, irmãos? E hoje está aqui, olha. Muitos irmãos, queridos, que já passaram pela igreja, muitos que estão aqui e servem ao Senhor em seus ministérios, nem eram vivos quando nós começamos a igreja. Como eu perguntei, né? Quando começamos a igreja, muitos de vocês que estão aqui, outros tantos que já passaram por nós, nem vivos eram, nem estavam nesse mundo ainda. Quando a gente começou a pregar o evangelho já. Em 44 anos de conversão, que é o tempo que temos, 44 anos de conversão, dos quais 27 pastoreando, quantos irmãos, eu quero que você reflita, porque o Marcelo citou isso, eu falei, puxa vida, estamos no mesmo espírito, eu não sabia o que ele ia falar, nem imaginava, aliás, nem sabia que eles iam dizer alguma coisa, mas ele abordou um pouquinho essa questão da caminhada, né, dos 27 anos. Pensa bem, querido, 27 anos, quantos irmãos nós discipulamos em 27 anos? Isso só pastoreando, fora o trabalho que fizemos antes, né? Dando aula, escola bíblica, crianças e reunião em lar e tantas coisas que a gente fez antes de estarmos à frente da igreja, né? Quantos irmãos nós acompanhamos o crescimento na vida cristã? Quantos irmãos nós introduzimos no ministério, acompanhamos os primeiros passos e nos alegramos com o crescimento deles? Quantos irmãos, quantos de vocês estão aqui, outros que não estão, que a gente viu nascer no evangelho, falar, eu aceito Jesus, e aí a gente foi acompanhando e trabalhando e viu crescer e se tornar pastor? Quantos batismos? Quantas pessoas batizamos que hoje inclusive, irmãos, já estão na glória do Pai? Quantos já estão recebendo a recompensa da decisão tomada? Quantos já estão recebendo aquilo que, por intermédio da minha vida, da sua vida, irmão, tantos que estão aí conosco, que falaram, que ensinaram, que se empenharam, que oraram por essas pessoas, e hoje elas já estão lá, passaram à nossa frente, já estão lá.
Querido, nós vivemos e vimos muita coisa. Você não tem noção, querido, o que nós já vimos, o que já vivemos, o que passamos, o que testemunhamos, irmão. Não desprezando você, eu sei que você tem uma história também, né? Com certeza. E muito do que a gente viu e viveu, muitos de vocês viveram com a gente também. E isso. Coisas tristes, momentos de dor, momentos em que você tinha que levar uma notícia tão dura para alguém, um irmão, para uma família. Momentos também de alegria, de nos alegrarmos com as pessoas. Tudo isso a gente passa. Tudo isso, irmão, eu estou falando isso para você, para encorajar você. Você que está aqui hoje, você que tem servido a Deus, você que tem estado nessa jornada aí conosco, no Evangelho. Não desiste, irmão. Não abra mão da tua fé, não abra mão do seu chamado, não abra mão do seu ministério. Não abra mão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e quer fazer na sua vida. Aí eu pensando em casa, né, eu não sou de fazer esse tipo de coisa, irmão, de escrever. Acho que você que está comigo, acho que nunca ouviu eu falando dessas coisas assim, porque primeiro eu não gosto de dar a impressão de ser um chorão. Não chorar, chorão eu digo de derramar lágrimas, isso não tem problema, pode chorar à vontade, mas não causar a impressão de que você quer ser, coitadinho, como ele sofreu. Não, eu não gosto desse tipo de coisa, irmão, não gosto mesmo. Nunca fiz isso, 27 anos, nunca falei. Mas não sei porque o Espírito Santo me levou a refletir um pouquinho da nossa jornada, da nossa caminhada. Porque muitos de vocês estão aí nessa caminhada. Muitos de vocês já pensaram em desistir dessa caminhada. E muitos já desistiram. Nesses 44 anos, quantas pessoas eu vi desistir? Quantas pessoas voltaram atrás? Não é? E é tão triste para a gente quando isso acontece. Então eu pensei, puxa vida, a gente pode dizer que a gente já tem um currículo, né? A gente já tem um currículo aí. Se precisar, né? Se uma igreja quiser me contratar, falar, pastor, qual é o seu currículo? A gente vai contando o que a gente já viu, já viveu, já passou, já fez, né? Quem sabe, né? Falar, pastor, sai dessa igreja, vou te dar uma bem maior. Não, é essa aqui que Deus me pôs, né? É aqui que Deus me deu. E eu pensava, nós estamos ajudando, querido, a escrever uma pequena parte da história de Cristo. Você sabia? O livro de Atos dos Apóstolos não foi encerrado. Ele não acabou. Os Atos dos Apóstolos continuam até os nossos dias. E eu e você, cada um que entra nessa obra, cada um que se dispõe a servir a Deus, meu irmão, você está escrevendo uma parte da história da igreja nesta terra. Nós estamos escrevendo, querido, a história que lemos da igreja primitiva, dos apóstolos, dos açoites, das pregações. Nós estamos continuando. Hoje nós contamos a história da igreja do século passado, de 100 anos atrás, 200, 300, igreja quando começou, irmãos que morreram, irmãos que foram presos. Se Jesus não voltar logo, pode ser que daqui a algum tempo vão contar a nossa história. Olha, essa igreja começou lá, assim, olha, passou por tudo isso. Você entende? Você está entendendo? E o seu trabalho, irmão, pode virar história. Vai virar história. A história da igreja. Cada trabalho que fazemos está sendo escrito lá na presença do Pai. A gente precisa lembrar e entender isso. Mas, veja bem, a gente não pode, não por isso, eu sempre trago isso comigo, a gente não pode se exaltar, né? E porque fiz, ou porque fazemos, porque estamos fazendo alguma coisa. Porque nós sabemos, querido, que como Jesus mesmo declara, ele diz assim, em Lucas 17:10, está escrito assim, Jesus diz assim, olha, quando fizeres tudo que vos for mandado, repetindo, quando vocês fizerem tudo o que vos for mandado, Jesus diz, dizei então, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Não tem glória para nenhum de nós,
Ninguém é super, ninguém é grande. Somos servos. E Jesus diz, quando você concluir tudo o que você está fazendo, quando chegar no final da carreira, quando o apóstolo Paulo fala, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira, né? Guardei a fé, mas ele diz o quê? Agora eu espero só a coroa que está a ser preparada para todos aqueles que creem ao Senhor. É só isso que eu quero, é estar na glória com o Pai. Jesus diz, quando você terminar todo o seu trabalho, não enche o peito, irmão. Às vezes as pessoas fazem tão pouco que já enche o peito, querem glória. Querido, Jesus diz, quando você fizer tudo o que tiver feito, isso significa o quê, querido? No final de tudo, eu ainda não fiz tudo. Você fez tudo? Não. Ainda eu estou aqui, estou vivo, estou aqui. Mas quando eu terminar essa carreira, quando chegar no fim, Deus sabe o momento, eu devo, no meu coração, pensar, só fiz o que eu devia ter feito. Sou um servo inútil. Não fiz além do que era minha obrigação. Você entende? Isso é uma coisa que a gente tem trazido no coração e tem que estar no nosso coração, querido. Para você que está aqui, você que está começando o ministério, você que já está aí andando já há anos dentro do ministério, guarda no coração esses conselhos de um pastor que ama você. Contudo, irmãos, às vezes nós somos julgados como incapazes, que nada sabem, aos olhos justamente daqueles que não percorreram quase nada na caminhada. Querido, às vezes não sou só eu, às vezes você, tantos anos você caminhando e fazendo, e às vezes as pessoas apontam o dedo e nos julgam como nada, como quem não sabe nada. Pessoas que mal começaram a caminhada, mal começaram, não correram 100 metros, e já estão apontando o dedo, e julgando, e dizendo que nada sabe. Você entende o que o pastor está falando? Isso é uma realidade. Triste, mas é uma realidade. Pessoas, querido, que eu escrevi, puxa vida, pessoas que poderiam aprender tanta coisa conosco, com os mais velhos, né? Como fiéis discípulos de Cristo, não só a mim, mas você, meu irmão, que está aqui, servindo a Cristo há tanto tempo. Essas pessoas poderiam aprender tanto com a gente, aproveitar a experiência dos mais velhos na fé, dos que já choraram, já ralaram, já pagaram. Eu não gosto muito de usar esse termo, pagar o preço, mas já fizeram tanta coisa pelo Evangelho. Às vezes, pessoas poderiam aproveitar isso e crescer junto, né? Com aqueles que verdadeiramente trazem no seu corpo as marcas de Cristo, como Paulo fala. Paulo diz ali em Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quantas pessoas deviam olhar para os seus pastores, para os mais velhos no Evangelho, e respeitar a palavra, respeitar a repreensão, a correção, seguir o exemplo. Pessoas que trazem já no seu corpo, como Paulo fala, as marcas de Cristo, anos no Evangelho, passaram por tanta coisa, já choraram, já viram tantas coisas, já deixaram de lado o seu eu, deixaram de lado a sua própria vida, os seus interesses pessoais pelo Evangelho. Quanta renúncia! E às vezes olham para a gente e nos desprezam. Por quê? Porque estão inchados na sua carnal compreensão. Entende? Na sua autossuficiência. Não, eu já sei bastante. Esse pastor já não sabe nada. Essa pessoa, não, eu já sei muito. Querido, Paulo fala sobre isso também. Paulo diz em Colossenses 2,18, ele diz assim: olha, ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão. Tudo isso passamos, irmão. Eu quero dizer para você, não desiste. Não desiste, irmão. Se você não for entendido, compreendido, desprezado por irmãos que estão às vezes do seu lado, no seu ministério, ou fazem parte do corpo da igreja aqui ou em outra, não valoriza o seu trabalho, irmão, continua firme. Continua firme. Porque nem por isso, eu até escrevi aqui, nem por isso
desistimos. Por quê, querido? Porque nós aprendemos com o mestre dos mestres, Jesus, que diante da oposição de homens, da oposição desse mundo, do inferno, tudo que ele passou, Jesus mantinha um objetivo e o alvo do seu coração. Em Lucas 19:10 ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus jamais desviou isso do seu coração. Jamais isso foi tirado, com todas as oposições, pessoas abandonando. Jesus, certa vez no seu ministério, quando ele estava com o maior grupo de homens agregados junto aos discípulos dele, Jesus faz um discurso um pouco mais duro. O povo abandona Jesus. Ficaram quem? Os 12. Quando a igreja de Jesus começou a crescer, já tinha um povo grande, Jesus faz um discurso um pouco mais cobrando posicionamento, atitude, cobrando as pessoas estarem comprometidas com ele. Eles foram embora. Jesus olha para os 12 e fala: vocês também querem ir? Jesus não ia voltar atrás. Ele não correu atrás daqueles: não, vem aqui, eu mudo o discurso, peraí, vamos adaptar para vocês. Não. Jesus perguntou para os outros 12: vocês querem também? Se querem, aproveite, esse é o momento. Mas Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então fiquem. E eles ficaram. Entende, querido? A gente não pode desistir. Por isso, irmão, falei um pouquinho do nossa. Não foi da nossa trajetória. Se você falar, a gente tem muita coisa a falar. Mas dizer a você, querido, que valorizem os homens e as mulheres de Deus que estão aí no Evangelho, que te aconselha, que te fala, que te orienta. Não leva na brincadeira. Não despreza. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Temos aqui pessoas em todos os níveis de fé, níveis na fé, níveis que eu falo, pessoas com bem tempo de conversão, com experiências, aqueles que estão chegando, que estão começando a caminhar. Não desprezemos ninguém, querido. Todos são importantes no reino. Mas os anciãos, os mais velhos, aqueles que já viveram muita coisa, tem muito mais a passar para você, irmão. Não despreza isso. Sabe o que a gente vê? Uma semente do inferno. E isso a gente vê, e isso não vai, infelizmente, Paulo viveu isso, a igreja primitiva viveu isso, a igreja desde então vive isso, e nós vemos nos nossos dias, isso não vai, infelizmente não vai terminar enquanto a igreja estiver nessa terra. Às vezes tudo isso que eu estou falando para você, irmãos, todos esses anos de evangelho, de correria, tanta coisa que vivemos que você nem imagina, não sabe, claro, você não tinha obrigação de saber, se não esteve conosco, não viveu essas coisas. Mas às vezes, querido, nós vemos, chega alguém de fora, chega alguém de dentro, e semeia qualquer bobagem no teu coração contra o teu pastor, contra o teu irmão, o teu líder, e parece que o teu pastor chegou ontem. A pessoa que chegou ontem não tem a menor bagagem, não tem experiência, nada, não tem nenhuma história para contar. E já faz a cabeça, e já se voltam contra o pastor, se voltam contra a igreja, se voltam contra o ministério. Querido, abre o teu olho, acorda enquanto há tempo, querido. Não despreza a história das pessoas, não despreza o tempo que as pessoas têm nessa caminhada no Evangelho. Entende? Isso não é uma brincadeira. É sério. É sério. Porque quem age dessa forma só destrói, não vai construir nada. Daqui 30 anos, se você perguntar qual a sua história no Evangelho, ela não tem nada a contar. Tem destruição. Sai daqui, sai de lá, sai do outro, lá não presta, lá também não, o outro também não vale nada, e assim vai. O que você fez? Nada. Querido, isso é uma realidade que a gente vive todo santo dia. Quando eu me converti com 17 anos, você acha que eu não ouvi coisa desse tipo? Esse pastor é assim, assado. Pode ser para você, para mim não. Eu não estou aqui para te ouvir.
Será que um homem com 20, 30 anos de evangelho, você chegou ontem, você sabe mais que ele? Você vai me dar conselho? Eu quero dele, não o seu. Você não tem nada para me dar. Ele tem. Você entende, querido? É usar um pouco a inteligência e falar, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida cristã? Esse é um pequeno conselho de quem tem 44 aninhos no evangelho, querido, que eu queria deixar para o seu coração. E, para a gente, obviamente, falei um pouquinho desse tempo que a gente caminhou juntos aí no evangelho, né? Que eu caminhei com Jesus no evangelho. E, obviamente, por que eu estou aqui até hoje, irmão? Porque nós estamos aqui, não só... Eu estou me citando, querido, citando meu nome, porque eu estou falando aqui, mas não sou só eu. A igreja chegou aqui porque pessoas, guerreiros, lutaram com a gente durante tantos anos, né? Pessoas que já não estão conosco, já partiram, como o pastor Dinaldo, Rubens, que começaram lá conosco, do zero, do nada, onde não tinha uma pessoa, tínhamos só nós, entende? Sabe, se eles estivessem aqui, eles iam contar muita história para vocês. Ontem eu comecei a ver fotos de 1999 e nossa, quanta lembrança. Se eles estivessem aqui, eles podiam contar cada coisa que a gente já viu, irmão, já viveu. Isso edifica a nossa vida, isso faz a gente crescer, entende? Mas, por que estamos até aqui? E ficamos, e permanecemos, estamos aqui, querido? Porque a gente seguiu, não o conselho um do outro, mas seguimos o conselho do mestre dos mestres, aquele que realmente sabe e tem o que nos falar. Eu quero deixar, para a gente fechar a minha fala, eu quero deixar um conselho de Cristo. Esse é o meu mestre, esse é aquele que eu ouço. Querido, quantos nesses anos todos, quantos tentaram me dizer que esse mestre também não sabia de nada, não estava com nada, isso era bobagem, isso é fanatismo, esse negócio. A mesma coisa, também fizeram isso. Mas eu tinha 17 anos, eu era jovem, eu podia dar ouvidos, né? Mas eu parei e pensei e falei, não, eu preciso é dele. Esses camaradas eu manjo bem, eu sei a vida deles, sei quem são. E não é isso que eu quero para mim, não. Não é isso que eu quero para mim, não. Então eu quero deixar com você um conselho que Jesus dá. Ele fala, ele em poucas palavras, em poucos versículos, Jesus, ele mostra, ele apresenta duas formas aqui, duas maneiras de a gente enxergar a vida, de se enxergar a vida. Ele mostra como o mundo mostra a vida e como ele quer que nós vejamos a nossa vida. Eu quero ler com você. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Querido, o conselho dele que eu quero te passar, melhor do que o meu, muito melhor do que o meu. E com certeza, irmão, se nós chegamos até aqui, se a igreja chegou aqui, se você e muitos têm chegado, é porque nós temos seguido esse conselho, né? É o conselho do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores. Muitas vezes, irmãos, nós temos que fechar os olhos para aquilo que está ao nosso redor. Muitas vezes nós temos que fechar os olhos, porque o coração do homem é enganoso. Segundo, nosso coração muitas vezes começamos a criar valores e juízo de valores quando não podemos, quando não temos capacidade para fazer isso. Você entende? Nós começamos a julgar, como se o nosso julgamento fosse certo. Ah, não, eu não concordo. Ah, não, eu não aceito. Ah, não, eu não quero. Mas qual é a base para esse não aceito? Qual é a base para esse eu não quero? Não tem base. Em cima do que você está falando isso, querido? Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Olha o que diz Jesus aqui. Mateus 16. Eu vou ler do versículo 24 ao 27. 4 versículos para o teu coração. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua vida, sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Então eu dividi isso aqui em alguns pedacinhos pequenos, rápidos, mas eu quero deixar com você. O primeiro, Jesus logo no começo da sua fala, ele diz que se alguém quiser ir após ele, eu e você, irmãos, sabe que nós estamos aqui? Porque nós queremos ir após ele, nós queremos segui-lo, não é isso? Por isso nós estamos aqui. E Jesus, então, o primeiro conselho que ele dá: negue-se a si mesmo. Querido, essa é uma forma de ver a vida. Outra forma que o mundo te oferece é: viva para você mesmo. O que importa é o seu eu, é o seu prazer, são as suas vontades. Por que você vai deixar de lado tantas coisas que o mundo te oferece, tantas coisas que a tua carne pede? Para que renúncia? Aproveita a vida porque ela é curta. Não é isso que a gente ouve? Esse é o conselho. Veja bem, irmãos, você é livre, e eu também. Quando eu aceitei a Jesus, eu recebi esse segundo conselho. O primeiro eu já tinha, do mundo, como eu vivia. Quando então alguém vem e me diz: olha, o conselho de Jesus é: você quer seguir ele? Puxa a vida como eu quero. Você precisa como eu preciso. Olha, então, negue-se a si mesmo. Renunciar às imposições da própria vontade é entregar-se inteiramente a Cristo. Querido, negar-se a si mesmo, uma das linhas de pensamento é fazer isso. É você renunciar à sua vontade. Eu era jovem, a Sônia, 17 anos os dois, eu podia falar, mas foi o que eu ouvi de um amigo muito querido, um amigo, meu vizinho, que estudávamos junto, no mesmo colégio. Quando ele soube que eu me converti, ele falou: quê? Você vai parar de jogar bola? Você vai parar de ir não sei aonde? Você vai parar? É aquela vozinha dizendo, né? Poxa, vive a sua vida. Mas eu falei: eu vou parar sim. Eu já parei. Irmão, não estou condenando jogar bola, tá? Jogar bola é muito bom e pode continuar jogando. Mas naquele momento, olha lá o Edson. Naquele momento, querido, a questão era o ambiente que eu estava. Se eu permanecesse nele, eu não estaria seguindo a Jesus hoje. Eu tinha que tomar algumas decisões ali. Eu tinha que conhecer esse evangelho, eu tinha que conhecer esse Deus, eu tinha que me fortalecer, eu tinha que saber realmente o que Deus quer da minha vida. Então eu preferi negar a mim mesmo, negar os meus interesses, mas seguir a Jesus. Foi a minha decisão. Aí Jesus continua falando aqui, né? Então, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz. Querido, a outra opção é você ignorar a cruz. Você pode simplesmente ignorar a obra redentora, a obra salvadora. No original, tomar a cruz quer dizer levantar a cruz. Implica em que a cruz, irmãos, deve ser colocada, levantada de forma que todos vejam a cruz na sua vida. Todos vejam Jesus através de você. Todos vejam você crucificado com Cristo. Como Paulo falou: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Então é uma decisão: você vai tomar a sua cruz ou vai ignorar a cruz? Você vai tomar a sua posição? Diante do meu amigo, eu podia ignorar a cruz e falar: pensando bem. Mas não, puxa vida, eu achei isso tão bom para mim, eu preciso disso. E é tão bom para você, irmãos. Não ignora a cruz, não ignora. E faça com que ela seja conhecida. Entende? Quem te vê a cruz de Cristo em você. Vê que você crucificado com Cristo. E você crucificado com Cristo, as suas atitudes mudaram. Os seus pecados foram cravados lá na cruz. Os seus desejos
foram cravados lá na cruz. O seu eu foi cravado lá na cruz. Entende? A sua vontade própria, não que nós não tenhamos vontade e direitos de escolha, mas a gente submete eles a Cristo. Senhor, eu devo fazer isso? Não mais vivo, diz Paulo, né? Acabei de citar. Mas Cristo vive em mim. Então, se eu vivo para Ele agora, eu tenho que submeter a Ele a vontade. Senhor, esse ambiente é para mim? Esse comportamento, o Senhor se agradou? Você entende, querido? Sim ou não? Diz sim ou não? Eu li um comentário de um escritor também, que ele sugere, quando Jesus fala, tome sobre si a sua cruz, trocar a palavra cruz por jugo. O jugo. Jugo é aquele aparelho que os bois levam, né? Dois bois levando sobre as suas costas, preso na cabeça dos dois. O jugo ele tinha mais ou menos o formato de uma cruz. E aqueles animais andam um ao lado do outro, trabalhando, arando a terra. E esse escritor, ele dizia aqui, que nesse sentido, o verdadeiro discípulo de Cristo deve tomar cada dia da sua vida o serviço que lhe cabe. Entende? O jugo era colocado para trabalho. Então esse autor fala, assim como Cristo, irmão, você tem que trabalhar para o Senhor. Você tem a sua parte para fazer. Ou você não vai levar, ou outros vão carregar, e você vai tirar o jugo das suas costas e deixar o teu irmão carregar sozinho. Ah, leva você. Ah, não, isso para mim é muito. Nós devemos levar, cada um de nós, o jugo. Jesus fala em Lucas 9:62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Então, querido, quando nós entregamos a vida a Cristo, a gente começa um trabalho árduo na obra, querido. Irmãos, 27 anos pastoreando, 44 no Evangelho. Você acha que alguma vez eu falei, passar para outros isso aqui, porque não está brincadeira. Você acha que passou isso pela minha cabeça? Porque eu sou igualzinho a você. Quantas vezes você fala, Deus, está muito difícil esse negócio. Mas, irmãos, aí a gente lembra Jesus, né? Eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. A gente tem que continuar, não pode parar. Se eu lancei a mão no arado e agora eu vou ficar olhando para trás, para o passado, como era antes, Jesus diz, você não é apto para o reino. E eu não quero perder o reino, você quer? Então, vamos embora, vamos em frente. Fácil? Não, mas vamos em frente. Vamos em frente, vamos trabalhando. E Ele dá graça, Ele dá força, Ele levanta pessoas ao seu lado que estende a mão, te ajuda. Vamos, pastor, conta comigo. E vamos embora, irmão. Vamos embora. Irmão, quantas vezes o pastor, isso eu não estou falando só de mim, não. Estou falando dos pastores aqui, porque já vivi isso muitas vezes com eles. Quantas vezes sobe aqui no altar mais arrebentado do que você está aí sentado. Muitas vezes ele vem aqui ministrar a palavra, e às vezes você ficou em casa, porque as coisas não estão do jeito que eu gosto, eu estou bravo, eu sei lá o quê. Estou desanimado. Mas o pastor vem e ministra, e Deus salva, Deus cura, Deus opera. Sabe por quê, querido? Porque a palavra é dele, e você simplesmente obedece. Eu me lembro muito bem, eu já falei isso aqui, uma reunião de oração, estávamos aqui orando, e o meu irmão, foi antes de eu operar da coluna, eu operei da coluna, os irmãos que estão mais velhos aqui sabem, eu tenho prótese, tem uns pinos nas costas aqui, não posso passar perto de imã, eu tenho medo de grudar. Tem pino nas costas, pino no ombro, eu sou meio ciborgue. Ciborgue porque é antigo, né? Hoje em dia não é mais ciborgue, né? Hoje em dia tem outros nomes aí. Mas, irmãos, eu estava com a coluna travado, que não aguentava andar. Estamos aqui numa quarta-feira, reunião de oração. A irmãzinha vem na hora de oração. Pastor, eu queria que eu orasse, porque ontem acordei com a coluna travada. Eu pensei, eu queria também. Mas vem cá, vamos orar. Oramos na hora, ela foi curada. E eu saí travado, do mesmo jeito. Falei, Jesus amado. E aí, irmão? Vou embora e falar, não prego mais. Onde já se viu? Irmão, Deus sabe todas as coisas, amém?
Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Deus. Eu lancei a mão no arado, vou ter que ir em frente, querido. Vou em frente. Onde vai terminar esse trabalho no arado? Não sei. Eu sei que vai terminar no céu. Então vamos embora. E Jesus conclui esse primeiro versículo dizendo: tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é uma opção, é uma forma de ver a vida. A outra é seguir o mundo. Jesus está falando: quem quer, me segue. É uma escolha, não é? Opa, já fechou aqui. Olha, em 1 João 2,15 diz assim: ó, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, esse mundo, quem ama esse mundo, está longe do Pai. Essa é uma grande realidade. E 1 João também, agora no versículo 17, diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é bom você ver a Deus, né, irmãos? Eu tronho do jeito que eu tiver. Tronho, se usar esse termo? Também não, né? Está vendo? Olha o que a idade faz. Olha o que a idade faz. Né, Edson? A gente usa uns termos que às vezes meu neto fala: vô, o que é isso? Eu falei: isso aí já foi um termo legal no meu tempo. Isso aí, você não sabe o que é isso, deixa pra lá. Tronho é todo quebrado, todo arrebentado. Mas tá bom, vai, deixa pra lá isso aí. Mas, querido, vamos optar sempre em seguir a Cristo. Amém? O mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se hoje você está tronho, tem gente aqui que sabe o que é isso. Não quis falar para não queimar o filme, mas sabe. Mas se você está assim hoje, meu irmão, lá em cima nós vamos estar inteirinho, tá? É como diz hoje, né? Sarado, é isso? Tá bom. Aí Jesus continua então no texto, vamos lá que eu já estou indo vamos concluir já. Jesus fala no verso 25, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Outra forma, né, de ver a vida, de ver a nossa vida. Perder a vida por amor a Ele, ou achar a vida por si mesmo. Eu coloquei aqui: aquele que salva a sua vida para satisfazer os desejos e os seus objetivos de uma forma separados de Deus, quer dizer, aquele que quer viver a sua vida, quer viver os seus prazeres, quer viver os seus projetos, mas com Deus fora dos seus planos, em última análise, ele perde a vida. Ele está perdendo. Por outro lado, aqueles que perdem a vida por amor de Cristo, quer dizer, renuncia, deixa de lado certas coisas para agora fazer a vontade do Pai, esse está encontrando a vida, na verdade. Está achando a verdadeira vida que só Cristo tem para dar. Amém? É a verdadeira vida em Cristo. Estar disposto a colocar os desejos pessoais e a própria vida nas mãos de Deus significa entender que nada que nós consigamos pelo nosso esforço nessa vida terrena pode se comparar ao que nós podemos obter com Cristo. Você entende? Por mais que você lute, irmãos, por mais que você se esforce, por mais que você tente conquistar nesse mundo as coisas, não há de se comparar com aquilo que podemos obter, desfrutar, quando Cristo está conosco. Você entende? Não tem preço. Não tem preço. Às vezes um prato de arroz e feijão vai dar uma satisfação tão grande do que a melhor carne no seu prato, sem Cristo. Sem alegria, sem prazer, coração cheio de sentimentos de ódio, de vingança. Não tem comparação, querido. Você entende? Não tem comparação. Como eu já citei, inclusive, né? Paulo, Gálatas 2:20 diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, né?
João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é só nele, não tem outro. E ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pessoas aí tentam salvar a sua vida por si mesmos. Querido, sem Cristo não tem salvação. Não tem como. A vida só em Cristo. Inclusive, Atos 4,12 diz isso: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Versículo 26 aí, para a gente ir indo para o fim. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Conselhos de Jesus, palavra de Jesus para a nossa vida, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ganhar o mundo inteiro significa o quê? Possuir esse mundo, com todas as suas riquezas, honras e os seus prazeres. É uma vida sem limite. É uma vida sem limite. Quando o homem se dispõe a ganhar o mundo, ele tem que conquistar e desfrutar disso tudo, não importa o preço que se paga. Muitos vendem a alma para o diabo para conquistar o mundo, o sucesso, a fama, o poder, porque quer ganhar o mundo, precisa ganhar, precisa conquistar. O que adianta fazer isso, querido? O conselho de Jesus é: abandona o mundo, deixa o mundo para lá. O mundo passa com suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o conselho dele. E para a gente, indo já para, ainda no versículo 26, né? Ele fala que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. O mundo aconselha a perder a alma. Para que se preocupar com Deus? Para que se preocupar com você deixar de lado isso ou aquilo? Vive a vida, é o que o mundo fala. Desfruta da melhor forma. Usa droga, bebe, prostitui, faz pinta e borda. Você tem que viver a vida, né? Jesus aconselha, né, a manter sua vida. Perder a alma, porque ele diz que adianta, né? Fazer tudo isso, perder a alma. Como eu falei, gente, essa história de vender alma para o diabo não é uma brincadeira. Tem filme a respeito, essas coisas, mas isso é verdade. Muitas pessoas têm feito isso. Tem entregue as suas vidas a Satanás para crescer, para vencer, para ser um bom político, para ser um bom empresário, para ser um bom jogador, para ser um bom na vida. Quantos têm feito isso? Como se a alma não fosse nada. Querido, esse corpo não é nada. Esse corpo fica doente, esse corpo vai se acabando. Eu nem pus as fotos, foi bom que eu nem trouxe as fotos de 1999, quando começamos, porque eu ia soltando até agora, vocês iam falar: nossa, quanta diferença. O camarada se acabou. O corpo vai indo embora. É verdade, é a realidade, né? A gente vai definhando, né? Perder a própria alma significa, meu querido, ser expulso do céu, ser enviado ao inferno. Aqueles que se esforçam para ganhar o mundo, implica o quê? Numa vida sem regras, como eu falei, sem limites, com todos os prazeres e valores do mundo. E não estão dispostos a desistir desses padrões e valores mundanos por causa da fé em Cristo. Entende? Aquele que está disposto a perder sua alma, está nem aí com os valores de Deus. Ele não quer saber. Ele vive os valores do mundo. Ele não está disposto a sacrificar os seus prazeres, o seu eu, pela fé que agora foi apresentada a ele. Todos vocês estão aqui, querido, que aceitaram Jesus um dia, você não sabia. Com certeza, você não sabia o que viria depois disso. Quando você começou a entender a palavra, você começou a ver aquilo que Deus quer de você. Muitos nessa hora caem fora, falam: eu, hein? Ah, não, vou ter que deixar. Não vou não. Entende? É uma escolha. Então, você prefere perder a sua alma. É uma escolha. E Jesus faz uma pergunta ainda: o que dará o homem em troco da sua alma? Querido, eu pus aqui uma coisa. Se a alma está perdida, né, se já foi perdida, nada mais poderá ser feito, nenhuma recompensa, nada em troca dela. Ou seja, nunca mais a alma será salva. Não há negociação, não há redenção no inferno.
Uma vez que o homem perdeu a sua alma, acabou, querido. Por isso ele pergunta, o que o homem vai dar em troco da sua alma? O que ele vai poder trocar agora? Em troco da alma perdida. Uma vez perdida, uma vez no inferno, não tem redenção mais, acabou. Olha como é sério, não é? Então, vamos ouvir o conselho de Jesus. Vamos manter a nossa alma. Vamos andar com Ele, fazer aquilo que Ele quer, andar segundo a sua vontade. E ele termina, e a gente vai concluir agora para tomar a ceia, dizendo aqui, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É o último ponto da análise de dois modos de vida. Jesus apresenta, é você participar dessa recompensa da glória. O outro é você perder as recompensas, é você perder a sua entrada nos céus, é você perder tudo aquilo que Deus tem para você. Então, são dois conselhos aí, duas formas de ver a vida que Jesus deixa. Uma é você olhar e viver da forma que Deus quer. A outra é da forma que o mundo quer. E você escolhe, eu escolho. Foi isso que me fez ficar até aqui, chegar até aqui, porque eu, e assim como vocês que estão, optamos por ouvir o conselho de Jesus, falar, não, esse é o modo de vida que eu quero para mim. Então, meu irmão, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, guarda com você, não desiste, não volte atrás. Os anos vão passando e nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos tendo experiências, e que isso possa ser aquilo que nos mantém firmes, entende? Nessa jornada, nessa caminhada. Ouça, dê valor àqueles que podem te auxiliar, te aconselhar, estar ao seu lado. Amém, querido? Então aí fica um conselho de um pastor que já está indo para um velho pastor, mas ainda acho que não estou tão velho assim, espero eu, que não esteja tão velho, mas um conselho de um grande mestre que é Jesus. Amém?